Por que o mundo ama e odeia Jesus? Já se perguntou? Eu sei que se você clicou aqui nesse vídeo, é óbvio, você quer saber o motivo, saber por que o mundo ama e odeia Jesus. E você vai saber ao longo do vídeo, então fica ligado, já deixa seu like e vamos embora pro vídeo. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta para você fazer uma reflexão. Você costuma comemorar aniversário de pessoas que já morreram? Eu sei que quando a morte é recente e a pessoa é muito querida, muito próxima, né? Seja um pai, uma esposa, um esposo, um filho, a gente costuma honrar o aniversário dessa pessoa, mesmo que ela esteja morta. A gente há uma lembrança e tudo mais. Mas comemorar mesmo, a gente costuma comemorar aniversário só de pessoas que estão vivas e de pessoas que nós temos um relacionamento amoroso. A gente gosta, a gente tem alegria em compartilhar um momento de felicidade, que é a presença dessa pessoa na nossa vida. Ao longo da história a gente teve muitas pessoas poderosas, ditadores, reis, faraós, pessoas que fizeram bem e fizeram mal. E nenhuma dessas pessoas é comemorado o dia de aniversário, o dia de morte. Podem até lembrar, mas comemorar não se comemora. Por quê? Só se comemora o aniversário de pessoas que estão vivas. Mas respondendo mais a fundo, porque a gente só consegue amar ou odiar alguém que está vivo. A gente só consegue amar ou odiar alguém que a gente tenha um relacionamento, seja um relacionamento bom ou um relacionamento ruim. Então, respondendo de forma sucinta, porque o mundo ama e odeia Jesus? Simples, porque ele vive. Glória a Deus, ele vive, ele ressuscitou e ele continua vivendo. Mas vamos responder isso também baseado nas Escrituras? Em João 15, 18 e 19 diz: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Quando Jesus diz aqui o mundo vos odeia, ele não está se referindo especificamente, literalmente, ao planeta Terra. Até porque o planeta Terra pode até ser um organismo vivo, mas ele não é uma pessoa para poder amar e odiar alguém, certo? Ele não cria um relacionamento com o mundo. O mundo, ele é bom ou ruim? Quando a gente diz que o mundo é ruim ou bom, é por conta das pessoas que estão ali vivendo, fazendo algo bom ou fazendo algo ruim. As pessoas vão refletir o espírito bom ou o espírito ruim, o espírito do maligno ou o espírito de Deus. O diabo nada mais é do que um anjo caído que teve inveja de Deus, queria estar na posição de Deus, de Criador, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, o espírito do mundo é o espírito do maligno, do diabo, desse anjo caído, que é o espírito da inveja, da ira, da cobiça. O diabo, então, insatisfeito com isso, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, o diabo foi lá e sorrateiramente induziu Eva e Adão a pecarem. E a partir do momento que Adão e Eva pecaram, o poder, o domínio do mundo passou a estar na mão da influência do diabo, que é o pecado. E onde habita o pecado, Deus não habita. Deus é santo, Deus não habita onde há o pecado. Então o mundo passou a estar no domínio do diabo. Só que o amor de Deus é maior, então Deus enviou o seu único filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então quando Jesus veio ao mundo, ele foi tentado pelo diabo no deserto. E na terceira tentação, o que o diabo ofereceu para ele? Todos os reinos, todo o poder do mundo, se a ele adorasse, se Jesus adorasse ao diabo. Então Jesus disse: sai, Satanás, sai, só a Deus adorais e servirás e amarás. Que é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de tudo, de todo o nosso coração. E você dá a ordem e Satanás sai, porque o poder de Deus é maior que o poder do diabo. Jesus é o personagem mais paradoxal da história. O mundo é antes ou depois de Cristo, a era é antes ou depois de Cristo. Ele atrai a uns e incomoda outros. Ele alegra um e irrita outros. Jesus é amado e odiado porque está vivo. Ele está vivo. Os homens não amam nem odeiam perpetuamente alguém que está morto. Isso é um fato, a gente já comentou. E Paulo diz na primeira carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Então, é uma loucura. Como é que uma loucura ela pode predominar durante milhares de anos? Impossível. Todos os personagens históricos eles são esquecidos porque eles estão mortos, não celebram-se mais, certo? Mas Jesus é amado ou odiado hoje porque ele está vivo. Ele venceu a morte. E nós não celebramos o aniversário dele de 100 anos, e sim todos os anos. Aquele menino que nasceu lá na Estrebarém-Berém, ele é o timoneiro da história. Ele está sentado na sala do controle do universo. Ele é o sustentáculo da nossa vida, a âncora da nossa esperança, da nossa existência. Ele é a palavra de Deus que cria tudo do nada, e nada do que existe hoje teria existido sem ele. Por isso ele também é odiado hoje, porque a sua pessoa incomoda os mentores do mal. A sua santidade perturba os impuros de coração, os pecadores. A sua palavra desafia os malabarismos filosóficos dos homens. O seu plano eterno desafia os sonhos megalomaníacos dos ditadores. E a sua vida e a sua doutrina condenam a estupidez dos amantes dos prazeres. O que o mundo diz hoje sobre intolerância religiosa nada mais é do que uma imposição de intolerância a Jesus e, consequentemente, a quem segue Jesus, que são os cristãos. João 16:33, Jesus disse: tendo-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como eu já disse, Deus enviou seu único filho
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a partir do momento que o pecado se instaurou no mundo, toda a humanidade nasce em pecado, nasce sob o domínio do espírito maligno do diabo. Mas quando Jesus se crucificou na cruz, Deus em pessoa, se fez carne para habitar entre nós e morrer pelos nossos pecados. Quando a gente crê nisso, que Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados, e a partir do momento que a gente se arrepende, a gente passa a estar sobre guarda-chuva, sob a proteção do reino de Deus. Eu já comentei em outros vídeos, os reinos eles se sobrepõem em dominância um sobre o outro. O reino mineral está abaixo. O reino vegetal domina sobre o reino mineral. O reino animal domina sobre o reino vegetal. Os animais andam por cima da vegetação. O reino do homem domina sobre os animais. Por mais que fisicamente o homem seja mais frágil, mais fraco que qualquer animal, obviamente a gente tem inteligência para dominar sobre os animais. E a gente domina o mundo através de dominar os animais e os outros reinos que vêm abaixo. Agora, o reino espiritual domina sobre os homens. Então a gente não tem nem como ficar subjugando isso. Querer ser maior que Deus, a posição de Deus. Então o diabo é um anjo caído, ele está nessa esfera espiritual. Então ele consegue, através da persuasão negativa, influenciar o reino humano. Da mesma forma como a nossa inteligência influencia os animais, controla, doutrina. Então, da mesma forma, ele influencia o mundo dessa maneira. Então, quando Jesus disse, o mundo vos odeia, é esse espírito. Porém, quando a gente crê em Jesus como nosso Salvador, que ele morreu pelos nossos pecados, para que a gente seja salvo, purificado, a gente passa a estar debaixo da alçada do reino de Deus, que é superior ao reino espiritual. Só que o mais importante é que a história não acabou. Não acabou. Jesus ressuscitou e Jesus vive. Então, por ele ainda viver, ele vai voltar. Ele diz que vai voltar. E a volta dele está próxima. Na verdade, está muito mais próxima do que você imagina. A porta já está sendo aberta. Sabe quando alguém está abrindo a porta e você não consegue identificar porque está só uma fresta, você ainda não enxerga quem está vindo? Não tem luz suficiente para iluminar? Pois é. Mas a hora que abrir a porta, Jesus colocar a cara dele ali, a presença dele vai iluminar e vai espantar todas as trevas do mundo. Ou seja, todo pecado vai ter que deixar de existir porque o mundo vai passar para a mão de Jesus. O mundo vai voltar ao domínio de Deus. E Deus não habita no pecado, como eu já mencionei. Então é necessário para que todos que vivem em pecado se arrependam. Essa é a mensagem de Jesus. Arrependam-se, pois já é próximo o reino de Deus. Então, por isso que o mundo vos odeia. Por isso que o mundo odeia a Jesus. Porque o mundo não quer deixar o pecado. Satanás não tem como retornar para o mundo espiritual. Ele vai ser lançado no fogo do inferno. O pecado vai junto com ele. E quem viver em pecado, infelizmente, vai junto com ele. Só que Deus é tão amoroso que Deus vai dar oportunidade para que todo mundo se arrependa. Mas o livre-arbítrio, assim como fez com que Adão e Eva pecassem, vai fazer com que muita gente prefira ficar no pecado, infelizmente. Mas é dever nosso compartilhar, né? Porque quem ama quer o bem do próximo. Quem recebe algo bom acaba querendo compartilhar. Quando alguém fez algo bom com você, naturalmente você vai querer retribuir. É o gatilho mental da reciprocidade. Pois é. Então, se você se sente amado, você vai retribuir amor. Então, se você ama, se você tem um filho, tem uma esposa, tem um marido, tem um pai, tem uma mãe que te amam, você vai retribuir o amor para eles. Então, da mesma maneira, Deus é amor e Deus é justiça. Deus não vive no pecado. Muita gente confunde achando que Deus é só amor, que então tudo pode. Não. Deus é justiça. E através da justiça dele, o mundo vai ser justificado. Todos nós somos justificados. Então, quando a gente passa a crer, a gente passa a estar sob o domínio do reino de Deus, na presença do Espírito Santo. Pois Jesus disse, é preciso que eu vá para que eu envie o Espírito Consolador, o Espírito da parte do Pai, que é o Espírito que está comigo, o Consolador que vai estar com vocês para sempre, que é o Espírito Santo. A gente passa a estar sob o domínio do Espírito Santo, através do nosso livre-arbítrio, crendo e querendo que ele habite em nós. Então, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, a partir do momento que a gente crê, o mundo vai passar a nos odiar, assim como odeia Jesus. Mas tem de bom ânimo, como Jesus disse, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a mensagem de hoje. Então, arrependam-se. Arrependam-se, pois já é próximo o reino de Deus. Compartilhe e faça com que mais pessoas entendam porque o mundo ama e odeia Jesus hoje. Deus te abençoe.